Diz assim a partir do verso 14, com toda a reverência que nós precisamos dar à palavra de Deus, mesmo assentados, acompanhemos. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Irmãos, tendo já tido a súplica pela irmã na mensagem de hoje, né? Eu queria já ir direto com você aqui, fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em desigrejado? Quantos irmãos já ouviram falar essa expressão? É possível que a maioria de nós já tenha ouvido falar alguma vez, né? E alguns talvez nunca tenham parado para observar. Desigrejado é a expressão ter sido usada para dar nomes àquelas pessoas que um dia fizeram parte de alguma igreja e agora saíram, né? Se decepcionaram com alguma coisa, com a liderança, com o regime, com o sistema, com algum irmão que magoou fortemente, então sai da igreja e resolve não ir para a igreja nenhuma. Esses são chamados por alguns, né, principalmente alguns estudiosos, de desigrejados. A cada dia o problema dos desigrejados tem se agravado onde nós estamos, na nossa sociedade, pois o número dos decepcionados tem aumentado a cada dia, né? A cada dia mais e mais a igreja tem sido manchada com alguns comportamentos e os decepcionados vão aumentando, e isso vai aumentando esse grupo chamado de desigrejado. Esse fenômeno, que tem revelado aí um problema sério, também tem somado a ele vários outros problemas a respeito disso. E dentre esses problemas a gente vai ver algumas das características das igrejas inclusivas, onde a gente pode ver aí que uma das características é justamente descartar passagens bíblicas que lhes são inconvenientes. Então são passagens bíblicas que incomodam, então eles descartam, eles fingem que aquilo ali não está escrito. E apegam-se apenas àqueles textos que são motivacionais, pois o ser humano ele se desanima fácil, né? A gente tem uma tendência a se desanimar muito facilmente e a reclamar e a se queixar e a ficar ansioso. Então buscam aqueles textos motivacionais para poder manter a autoestima, né? Então a gente vai ver que isso é um problema que tem acontecido muito. Eu tenho convivido com pessoas assim em alguns dos ambientes onde eu frequento. São pessoas que não fazem tudo que a gente tem aprendido na palavra, né? Chamam até palavrões, né? Paulo diz que a gente não tem que falar a palavra torpe, mas falam palavrão como se fosse uma coisa natural. E ao mesmo tempo que fala palavrão, na mesma frase glorifica a Deus, agradece ao Senhor. Infelizmente, isso tem sido um problema muito grande dentro da nossa sociedade.
Eu não vou falar aqui de desegrejado, mas eu vou puxar um pouco aí do que é que tem a relação com eles, que é essa questão do desânimo, da ansiedade. O ser humano em si ansia muito facilmente, né? E o texto aqui do pastor Pedro, né, podemos assim dizer, no final aqui dessa sua última carta, é basicamente um resumo, esse verso 18, um resumo de tudo aquilo que ele tratou na sua carta de forma mais detalhada. Ele trabalhou tudo aquilo que está aí no verso 18 e no final ele resumiu, né, colocou aí em poucas palavras aquilo que ele tinha tratado. E o que ele tratou tem como propósito de animar a igreja. Quando Pedro escreveu essa carta, a segunda carta, ele estava com o propósito de animar a igreja, de animar as suas ovelhas que andavam desanimadas. Talvez a semelhança dele mesmo com outros discípulos, quando Jesus morreu na cruz, né? Ficaram desanimados, né? Estavam completamente perdidos, desorientados. Foi preciso que Jesus viesse, né? Depois de ressurreto, aparecesse para eles no caminho de Emaús, para que eles se animassem, né, novamente. Pedro, ele tinha esse propósito de animar a sua igreja, animar as suas ovelhas, animá-las em seu sofrimento, porque sofrimento todo mundo tem. Ninguém pense que vai ser crente não vai ter sofrimento, vai ter, né? Logicamente que o sofrimento de cada um difere, né? Todos nós temos sofrimentos podemos dizer assim, locais, específicos, né? Peculiares, né? E não só ele escreveu para animar a igreja nos seus sofrimentos, mas Pedro escreveu essa carta também para estimular as suas ovelhas a respeito do cansaço que eles estavam apresentando em esperar a segunda vinda de Cristo. As ovelhas de Pedro estavam cansadas de esperar. Jesus não vem não, né? Ele ressuscitou, subiu aos céus, foi preparar a morada, né? Pedro aí, os estudiosos dizem que Pedro escreveu entre o ano 60 e 90 depois de Cristo. Então, bota aí mais ou menos uns 30 anos depois de Jesus, né? Com 30 anos a igreja já estava desestimulada, cansada de esperar a segunda vinda de Cristo. Se a igreja estava cansada, desestimulada, de tanto esperar a segunda vinda de Cristo, a gente pode observar aí justamente o que a gente estava falando, a questão da ansiedade humana, que é tão forte que já naquele primeiro século, com 3 ou 4 décadas depois, a igreja já estava assim, dessa maneira, depois da ascensão de Jesus. E aí a pergunta que a gente tem que fazer: se eles com 3 ou 4 décadas estavam desestimulados e cansados de esperar pela segunda vinda de Jesus, o que poderíamos dizer 23 séculos depois da ascensão de Cristo? Você está cansado de esperar a volta de Jesus? Ou você faz parte dos ateus cristãos? Já viu essa expressão, ateus cristãos? Alguns estudiosos já estão trabalhando essa expressão de ateus cristãos. Ou você faz parte dos ateus cristãos que não agem como se Cristo não fosse mais voltar? Tem alguns grupos de crentes que eles não agem mais como se Cristo vai voltar, eles não dão importância mais à crença da ressurreição, eles vivem a vida ali enquanto é possível viver, vai vivendo e tocando a bola para frente, né? A gente vai vendo esse tipo de comportamento, um comportamento que tanto fez ou tanto faz. Qual desses você está enquadrado? Ou você continua ainda firme na esperança, né, de que Cristo vai voltar, independente de quando seja? Sobre isso, né, eu queria, portanto, aí, com o propósito de Pedro, dito aí nessa introdução, eu queria aqui compartilhar com vocês o que Pedro estava mostrando para as suas ovelhas. O que é que Pedro estava mostrando para as suas ovelhas? Com base no seguinte tema: condições para aguardar a vinda de Cristo. Condições para aguardar a vinda de Cristo.
A primeira condição que eu queria compartilhar com você é que para a gente aguardar de maneira sóbria, sensata, confortável, podemos dizer assim, é viver com retidão. Viver com retidão. E é importante a gente falar disso na sociedade que a gente vive, onde a gente está sempre vendo as pessoas e os sistemas burlando determinados procedimentos para ganhar vantagem, muitas vezes ilegais e outras vezes imorais, mas sempre para ganhar vantagem. Viver uma vida de retidão. Certamente quem busca viver uma vida de retidão já deve ter ouvido mais de uma vez alguém dizer assim: mas tu é bobo. Rapaz, todo mundo faz diferente, só porque é seu santo. Já viu esse tipo de expressão? Né? Então, viver com retidão é uma necessidade do ser humano, e essa necessidade não é porque o ser humano reconhece ela. A necessidade do ser humano de ser aceito no meio em que está inserido foi escancarada com o surgimento das redes sociais. É essa necessidade que o ser humano reconhece. Todos nós temos a necessidade de ser aceito em um determinado ambiente que a gente está, e isso ficou muito mais evidente com a vinda das redes sociais. Nesse contexto de redes sociais, a gente vê que essa necessidade é evidenciada na busca de seguidores. Né? Quantos de nós aqui buscam seguidores? Às vezes eu estou olhando para o meu Instagram, o meu Twitter, meu Deus, como eu sou pobrezinho, né? Quase ninguém me segue. Mas qual a importância de alguém me seguir? Há alguma necessidade de alguém me seguir? Eu preciso que alguém me siga para eu me sentir aceito onde eu estou ou onde eu participo? Então essa necessidade que o ser humano tem é evidenciada na busca por seguidores, é evidenciada nas boas viralizações. A língua às vezes não gosta de ajudar, né? Dá uma travada, né? Tem gente que vibra e rapaz, viralizou o vídeo, né? Fez um vídeo qualquer e já teve 1000 visualizações, aí já fica vibrando, já fica achando que vai ganhar aquele quadro dourado do YouTube, né? Porque o vídeo que fez viralizou. Então há uma necessidade de seguidores, de boas viralizações, e uma necessidade que pode ser até indiscutível: não ser cancelado. Né? A expressão que está sendo usada ultimamente, né? Você falou qualquer coisa que desagrade alguém, esse alguém pode pegar assim, transformar aquilo numa coisa bem exagerada, e você começa a perder seguidores, começa a ser xingado, né? Começa a se isolar. Não sei se vocês souberam, agora recentemente teve um YouTube que foi encontrado morto, né? Ele eu não acompanhei toda a sequência dos fatos, das notícias, mas ele já vinha com uma certa depressão, né? Porque alguma coisa que ele postou foi tomado assim de forma negativa, como preconceituosa. Ele perdeu muitos seguidores, ele começou a ser cancelado em alguns ambientes, estava se isolando, e quando foi agora recentemente, eu nem sei o nome do camarada, né? Devia ter anotado o nome dele, mas ele foi encontrado morto em seu apartamento. É essa necessidade que nós estamos falando aqui agora, né? O pastor tem uma memória melhor do que a minha. Eu sei que o sobrenome dele é Siqueira, agora o primeiro nome eu não sei. É Siqueira, né? Se queira ou se não queira, esse é um problema da necessidade da raça humana, né? Querer ser aceito. Porém, focado nessas coisas, o ser humano pega na contramão, pois as Escrituras não nos ensinam isso. Não nos ensina a buscar ser aceito. Pelo contrário, nos ensina que a necessidade de sermos aceitos deve ser por Deus e não pelos homens. A gente vai ver texto lá como Atos 4,19, Pedro dizendo que importa que pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, do que fazer a vontade dos homens. E textos como esse mostram que nós temos que agradar a Deus e não agradar B, C ou D. Obviamente, no momento que eu começo a agradar a Deus, no momento que eu começo a agradar a Deus conforme a sua palavra, eu vou agradar a outros também. Mas o foco principal não é agradar os outros, é agradar a Deus. E a gente vai ver ainda nesse ensino, que esse ensino ele contempla aqui o que está escrito no verso 14 de 2 Pedro 3, né?
Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, ou seja, por Deus. Empenhai-vos em ser achados por Deus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como nós lemos na linguagem de hoje, ser achados por Deus em paz, sem mancha e sem culpa diante dele. Pedro, portanto, está chamando a atenção para isso. E com essas palavras, Pedro estimula a ter uma vida de retidão. Mas eu falei que as condições para aguardar a vinda de Cristo é viver com retidão, e não falei do que é retidão. Não é? A gente pode pegar o significado muito rápido no dicionário hoje pelo celular, tendo a internet disponível, no instante a gente vê o significado de retidão. Mas uma coisa é você ver o significado de retidão, outra coisa é você esmiuçar ela conforme a palavra de Deus nos ensina. A gente vai ver que retidão é uma vida que confia na justiça de Deus e que é a semelhança dele, que rejeita o soberbo, como diz lá na Tiago, que acolhe o humilde, que estende a mão ao necessitado. É uma vida de retidão, é uma vida que tem um senso da justiça de Deus, que a gente pode ver em vários textos, como Salmo 9, 18, Mateus 5, 6, Lucas 1, 51, 53. Lucas 1, 51, 53 é o cântico de Maria, que já virou canção na nossa era. Minha alma engrandece ao Senhor. Vocês cantaram quase agora, não foi? Ademar Campos? Acho que é Ademar Campos também, né? Não sei se... Versos 51 e 53 de Lucas 1 diz: Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os seus planos, derruba os seus tronos, os reis poderosos, e põe os humildes em altas posições, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora. Rapaz, esse negócio não dá certo? Eu li na linguagem de hoje para justamente ver o quanto a gente precisa se aproximar mais daquilo que Jesus veio fazer aqui. Maria, quando fez o seu cântico, ela estava cantando em exaltação a Deus, e nos versos 50 e 53 do capítulo 1 de Lucas, diz isso: Deus levanta sua mão poderosa, derrota os orgulhosos. Deus não aceita o soberbo, né? Deus rejeita o soberbo Deus repugna. Tiago diz isso. Levanta a mão poderosa e derrota os orgulhosos em seus planos, derruba os tronos dos seus tronos, os reis poderosos, né? Quantos reis na história, né, se acharem poderosos além do seu limite físico? Hoje, na hora do almoço, a gente resolveu não ir para canal aberto, aí foi para streamer, aí estava assistindo lá um filme, a versão nova do Karate Kid, né? E tá lá falando um trechozinho do imperador lá da China, que na casa proibida, um palácio que tem lá, isso é falando no filme, não podia ninguém entrar porque ele era considerado rei, Deus, né? Um imperador da China considerado como Deus. E a gente vai ver muitos na história que se achavam, né? Nem precisa a gente fazer muito esforço, né? Basta a gente só citar Nabucodonosor, se achavam como deuses, né? Então, viver uma vida de retidão, né? Viver em retidão é confiar na justiça de Deus, sabendo que esse Deus é esse Deus que humilha os orgulhosos e exalta os humilhados. Mas também é uma vida que busca a sabedoria de Deus. Uma vida que vive em retidão busca a sabedoria de Deus. E Tiago, ele nos dá a dica quando diz que a sabedoria de Deus, lá no capítulo 3 de sua carta, no verso 17, que é a sabedoria que vem do céu. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É um senso justamente de imparcialidade produzido pela justiça divina. Você agir independente de quem você está ajudando. A parcialidade é justamente o contrário.
eu vou ajudar esse aqui porque eu gosto desse. Aquele dali, né? Não quero nem que converse. Não é esse o pensamento do nosso Deus. O Deus de sabedoria é um Deus que age dessa forma, e aqueles que o seguem buscam essa sabedoria para si. Mas ainda para finalizar esse primeiro ponto, uma vida de retidão, viver na retidão, é justamente a busca, vai muito mais além do que a busca da igualdade. A gente ainda está num nível dentro da sociedade que a gente está buscando igualdade para todo mundo. Mas se a gente parar para observar a palavra de Deus, a gente vai ver que uma vida de retidão vai além da busca da igualdade, vai em busca da equidade. O que é equidade? Não é uma palavra que a gente usa muito, né? A gente pode achar ilustrações muito interessantes dentro da internet, quando a gente coloca lá a imagem. Alguém está assistindo o jogo e não conseguiu pagar. 3 pessoas estão assistindo o jogo e não conseguiu pagar o ingresso. Acharam uma brecha no muro para assistir o jogo. Mas um é alto, ele consegue se apoiar no muro e ver o jogo tranquilo. O outro teve que botar um banquinho daquele, né, tamburetezinho que a gente chama, né? Botar um banquinho para ele ficar igual, na mesma altura do outro. E o pequeno teve que botar uma escada. Isso é igualdade. É equidade, melhor dizendo. Isso é equidade. Eles ficaram numa posição de igualdade, mas para que houvesse igualdade tinha que ter equidade. E a gente vai ver vários textos falando de equidade no Antigo Testamento, muitos deles bem concentrados em Jó, Salmos e Provérbios, que são os que mais citam essa expressão equidade. Porém, eu queria compartilhar com você o que está escrito lá na carta de Paulo, no Novo Testamento, capítulo 4, verso 1, quando Paulo fala à igreja de Colossenses a respeito da equidade. Paulo diz assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Paulo está dizendo para aqueles que são chefes, senhores, patrões: olha, trata a tua peãozada com equidade, do jeito que Deus te trata. Está chamando a atenção que se ele crê em Deus, e nesse Deus que a palavra anuncia, ele precisa tratar os seus inferiores como se Deus estivesse sendo representado por ele. E afinal de contas a gente ensina isso no Catecismo Maior, né, quando a gente vai falar lá das implicações do 5º mandamento, né, honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento que na confissão, no Catecismo Maior de Westminster tem 11 ou 12 perguntas, enquanto os outros têm 3 ou 4, o 5º é o que mais tem pergunta, e abrange pai e mãe com superiores mais velhos, chefes. Hoje a gente não tem mais respeito nem aos velhos, né? Principalmente quando está dentro do ônibus, né? Quando a gente sobe no ônibus, a gente finge até que está dormindo para não dar lugar, né? Cansados, né? Mas isso aí tudo isso aí é apenas uma ideia de viver de retidão, como uma das condições para aguardar a vida, a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Eu preciso ter uma vida de retidão. Se eu tenho uma vida de retidão, eu não preciso me aperrear se Cristo vai vir amanhã ou se Cristo vai vir daqui a 1000 anos. Eu estou fazendo a minha parte, dando o exemplo que Deus quer que eu dê o exemplo, vivendo uma vida de retidão. Mas a segunda condição, meu Deus, ele já está aí com 20 e poucos minutos de pregação, eu vou ser mais rápido agora, tá? Porque a segunda condição não precisa de muita explicação. A segunda condição você vai ver aí entre os versos 15 e 16 de 2 Pedro, capítulo 3, o texto que nós lemos. E tendo por salvação e longanimidade com nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam demais escrituras para a própria destruição dele. Implicitamente, Pedro está chamando a atenção aí que o comportamento é para ser o contrário. O comportamento que os ignorantes e os fracos na fé, ou como diz aqui na atualizada, os instáveis,
praticam, não é o comportamento que o verdadeiro cristão deve praticar. Pelo contrário, deve estudar mais a palavra. A segunda condição, por exemplo, portanto, para que a gente possa aguardar a volta de Cristo, é meditar na palavra do Senhor. Estudar a palavra é a obrigação de todo servo do Senhor. Bem sabemos o que diz lá Salmo 1, do verso 1 ao verso 3, que medita de dia e de noite. Mas não estudar da forma como o mundo estuda. A gente às vezes nem para pensar que o mundo também estuda a palavra de Deus. A gente vai ver aí que não só as pessoas que estão dentro do templo estudam as Escrituras. A gente vai ver que tem os acadêmicos que estudam as Escrituras. Tem líderes profissionais que estudam as Escrituras, políticos estudam as Escrituras e outros grandes influenciadores de grupos estudam as Escrituras. Eu vou aproveitar a minha situação para falar que eu não conheço, que eu saiba até agora, nenhum dos 6 professores que eu tenho são evangélicos, mas mais da metade fala da Bíblia em suas aulas. E não falam pregando o Evangelho. Muitas vezes falam até denigrindo, de tal forma que eu não aguentei ficar calado e tive que falar uma certa vez. Aí depois que eu terminou a aula, veio uma irmã que não sabia nem que era crente. Fábio, foi tão bom quando tu falasse aquilo. Minha língua estava coçando e tu falou, eu fiquei mais tranquila. Porque não falando aquilo que a gente tem aprendido. Hoje pela manhã a gente estava na lição vendo o Pentateuco, né, o título da revista, né, visto de cima, vendo o que é que o Pentateuco traz na revelação de Deus e daquilo que Ele quer. A questão da palavra como sendo a representação do próprio Jesus, que nos livrou, nos salvou, que redimiu. A gente vai ver aí que é preciso falar a palavra como deve ser falada. Por isso, devido ao foco equivocado que Pedro aí chama no verso 16 de ignorantes e instáveis na edição atualizada e de ignorantes e fracos na linguagem de hoje. É preciso que eu e você não se cale diante de pessoas que falam errado. Às vezes a gente pode até ter o pensamento de não vou falar não para não brigar. O propósito não é brigar, o propósito é mostrar a verdade. E nisso não só no que se refere à palavra de Deus, mas a verdade no todo, não é? Porque quem fala inverdades está quebrando o mandamento do Senhor, está desobedecendo a palavra do Senhor, está descumprindo aquilo que Deus quer de nós. Eu preciso falar a verdade. Portanto, a segunda condição para aguardarmos a vinda de Cristo sem ansiedade, como as ovelhas de Pedro estavam passando, é meditar na sua palavra. Se eu medito na palavra do Senhor, eu tenho uma vida tranquila. E tenho uma vida tranquila até em assuntos que eu abomino. Quando eu digo eu abomino, eu estou querendo falar de todos nós, que nós abominamos. Porque quer ver um assunto que todos nós evita conversar, é sobre a morte. Aí semana passada a gente estava conversando com algumas pessoas, eles disseram assim, rapaz, e aquele pastor que morreu pregando? No meio da pregação ele teve um infarto e morreu. Mas que morte maravilhosa. Morrer pregando é muito melhor do que morrer pecando, não? Então, até assuntos que a gente evita falar, quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente fala com segurança, tranquilidade, sem nenhum problema, não é? Porque a gente sabe que a nossa esperança não se limita, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, não se limita a esta vida aqui. A esperança que há em nós está na glória eterna. Mas, queridos, por último, as condições para aguardar a vinda da volta de Cristo, não só viver com retidão, não só meditar na palavra, mas crescer no Senhor. E aí vem o versículo tema da mocidade nesse culto de aniversário, né? Crescer no Senhor como? A gente vai ver aí que tem duas expressões utilizadas aí no texto, que é
na graça e no conhecimento. Já parou para observar que essa expressão graça só é usada como a gente usa dentro da igreja? Quando a gente vai lá fora, não tem o mesmo sentido. O sentido é mais restrito a coisas engraçadas, a risadagem, né? Alguém que está querendo fazer graça, né? Quando alguém tira uma ondinha, né? Está querendo fazer graça. Aqui Pedro está usando a expressão como as escrituras é usada, de achar graça em alguém, de gostar de alguém, de ter simpatia de alguém. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver muitas outras passagens falando isso. Crescer na graça de Jesus. É Jesus ter, podemos dizer assim, admiração pelo seu servo. Mais ou menos isso. A gente vai ver Tiago dizendo que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Aí a gente vê a canção, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Só está faltando o nome da gente estar lá na lista com Abraão, né? Abraão está sozinho lá na lista. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão e Mateus foi chamado amigo de Deus. Abraão e Renato foram chamados amigos de Deus, né? Esse é o crescer na graça, é cada vez mais se parecer com Jesus. Sabe quando um filho se parece com o pai e o pai fica todo orgulhoso, ou a mãe, essa é minha filha. Olha, gente aí, tá vendo? Essa é minha filha. É crescer na graça. É isso que Pedro está falando. E a gente precisa fazer isso dia após dia. Sabe por quê? Porque santidade só vai ser completa lá na glória. Enquanto não chega lá, a gente está crescendo. Se você não morreu ainda e não foi para o céu, é porque você ainda vai crescer mais. Quando você chegar no final do seu crescimento, eu sinto, meu servo, vem para o seio do teu pai, né? Não tem mais nada para tu aprender aí, já está completo o serviço, vem para cá, né? Como fez com Lázaro, né? Na história que o Senhor Jesus trouxe. E no conhecimento? No conhecimento é justamente a respeito daquilo que a palavra meditada revela. Hoje a gente pode ver na lição algumas coisas referentes à eternidade de Deus e também do seu poder. Falar simplesmente de eternidade e poder parece muito simples. Vamos esmiuçar. Se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que é uma coisa que vai muito além do nosso entendimento. Portanto, para aguardar a volta de Cristo, eu não preciso me alvoroçar. Nem preciso dizer que Deus tarda, que Deus demora. Eu preciso apenas me aquietar, sabendo que Ele é todo poderoso e que Ele tem controle de todas as coisas. E se Ele está no comando de tudo, então eu tenho que viver uma vida de retidão. Eu tenho que meditar na sua palavra dia após dia. E preciso crescer no Senhor, tanto na graça quanto no conhecimento. Eu não posso parar de crescer. É obrigação minha crescer. Perguntaram a Jesus de quem ia ser a mulher depois que ela tinha casado com 7 irmãos. Mateus 22, 29. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando falamos da igreja inclusiva lá no início, a fizemos de forma engessada, como a maioria de nós tem feito, limitando-a muitas vezes a apenas um segmento social. Infelizmente, quando se fala de igreja inclusiva, limita-se apenas a um segmento social excluído. Mas tem vários segmentos sociais excluídos, né? A gente tem pessoas com deficiência física, visuais, auditivas, pessoas que não falam e muitos outros problemas, né, que são até classificados como doença e que precisam ser observados para que a gente possa agir com equidade. Fizemos dessa forma limitada porque não encontramos uma mais adequada para se referir a este segmento, pois temos observado que muitos se dizem cristãos, além de continuar com as práticas condenadas no Novo Testamento, falam palavras torpes
usam de malícias insinuosas. Tem uma palavrinha que a gente vai aprendendo no nosso nordestinês, né? Que é a expressãozinha que dá duplo sentido a uma coisa falada. Agora fugiu da cabeça, mas o pessoal fala de um jeito, mas se escreve de outro. Daqui a pouco eu não lembro. A pessoa fala uma coisa que pode ser entendida por um inocente, podemos assim, aspas, por inocente como aquilo que está sendo dito, mas por um malicioso, entendi. Gente que fala assim, isso não é bom, não é? Quando se trata de coisas maliciosas que são condenadas pela palavra. E diante desse comportamento que a gente vê dentro da nossa sociedade hoje, nós não podemos nos enganar. A gente não pode se enganar, você não pode se enganar. Assim como o pastor Pedro orienta as suas ovelhas na sua carta, a sobriedade e a vigilância, assim também nós estejamos atentos às circunstâncias, pois o diabo é sorrateiro e induz ao erro de forma quase imperceptível. Sabe aquelas... É Pedro que está falando na sua carta. Sabe que Pedro foi induzido assim? Não, Senhor, tu não vai morrer, tu não morrerás. Arreda Satanás. Dava para ver Satanás ali induzindo Pedro? É quase imperceptível. E não é diferente nos nossos dias. E sobre a esperança da volta de Jesus, que a igreja já estava incomodada, cansada, não há por que cansar, não há por que esmorecer. Façamos o que a Bíblia tem nos ensinado, vivendo com retidão, meditando na palavra, crescendo no Senhor com conhecimento e de modo que Ele goste cada vez mais de nós. E se aproveitando dessa expressão, eu quero encerrar com Lucas, capítulo 2. Se você puder abrir, vai ser bom você acompanhar. Mas se você não puder, você ouça atentamente aí Lucas capítulo 2, verso 52. Pedro está recomendando suas ovelhas a crescerem, e o maior exemplo que nós temos é Jesus. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele, gostavam cada vez mais de Jesus. Crescia na graça diante de Deus, como diz na atualizada, e na graça diante dos homens. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre nossas vidas, a sua misericórdia também, para que a gente possa cada vez mais se agarrar e, seguindo a orientação de Pedro, continuar crescendo na graça e no conhecimento, até que ele volte. Deus abençoe.